Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em adoração ao que é o leão de Judá. Raiz de Davi, Cordeiro Santo de Deus, és amado e adorado, porque és Leão de Judá, Filho de Deus, pra sempre venceu pra reinar. Leão de Judá, venceu pra reinar. 24 anciãos se prostram diante do grande rei, o adoram, depositam suas coroas diante do que é e reina para sempre, diante do que é e reina para sempre, diante do que é e reina para sempre. Filho de Deus,
as coroas, diante do que é e reina para sempre, diante do que é e reina para sempre, diante do que é e reina para sempre. E Ele é Filho de Deus, pra sempre venceu pra reinar, Leão de Judá, Filho de Deus, pra sempre vencer. Esplendor da glória do Pai tem sustentado todas as coisas pela palavra do teu poder. O teu trono subsiste para sempre, Alfa e Ômega, és o mesmo e para sempre será.
pela palavra do teu poder. O teu trono subsiste para sempre. Alfa e o Ômega, és o mesmo e para sempre exaltamos, Senhor. Aleluia. Resplendor da glória do Pai. Resplendor da glória do Pai. Resplendor da glória do Pai. É o Senhor Jesus. Tem sustentado todas as coisas pela palavra do teu poder. O Senhor é poderoso. Aleluia. Resplendor da glória do Pai tem sustentado todas as coisas pela palavra do teu poder. O teu trono subsiste para sempre. Alfa e o Ômega, és o mesmo e para sempre
eles atendem sua voz. Quem dá o fôlego de vida, governa pelo seu poder. O fôlego de vida, governa pelo seu poder, chama os astros pelo nome, eles atendem sua voz.
louvor, honra e glória. Santo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Santo, santo, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Digno, digno, digno de louvor e honra e glória. Bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Entronizamos o Senhor. Declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas. A tua majestade, ó Senhor amado, sobre todo o universo. A tua glória que enche a terra e o céu, Senhor amado. Louvamos o teu santo nome. Aleluia, aleluia. Amém, Senhor. Amém. Olá, meus irmãos, estamos aqui para ministrar sobre os dízimos e sobre as ofertas. E algo que vem muito ao nosso coração, o que vai muito ao coração de cada um, por que dizimar e como dizimar. E essa mensagem, pequena mensagem que a gente preparou aqui, tem o título de Dizimar e Ofertar Corretamente. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18, 19 e 20. Esta passagem é a primeira vez que a palavra dízimo é citada nas Escrituras. E começa desse jeito. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Interessante. Por que dizimar? Ou por quê? Ou como dizimar? Primeiramente, não é pelo legalismo, dar o dízimo só pelo peso da lei. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Por isso, nossa atitude e motivação na doação deve ser de gratidão e reflexo de um coração generoso. A lei obriga, a graça sensibiliza nosso coração. Segundo Jesus, uma preocupação que devemos ter em relação ao dízimo é a de não separá-lo da nossa conduta no dia a dia. Nesse sentido, ele criticou os fariseus por pagarem o dízimo de tudo o que produziam, mas deixarem de lado as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. E Jesus concluiu: mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas, conforme Mateus 23, 23. Não tem sentido nos esforçarmos em doar fielmente o nosso dízimo se não nos esforçarmos em viver como pessoas justas, misericordiosas e fiéis, sobretudo em nossas relações com as pessoas no dia a dia. O segundo ponto: o dízimo não é substituto das virtudes cristãs.
Entregar o dízimo não nos isenta das práticas das grandes virtudes. Não é porque sou dizimista que posso viver do jeito que quero. A virtude é uma qualidade moral particular, uma capacidade exclusivamente humana, ausente nos outros animais, os quais são regidos apenas pelo instinto. É uma disposição estável de praticar o bem, revela mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada boa ação. Trata-se de uma verdadeira inclinação. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Segundo Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem e se aperfeiçoa com o hábito. Terceiro ponto. O dízimo não deve se transformar numa carga insuportável, uma obrigação dolorosa. Dar por obrigação, para agradar aos homens, para se sentir justo, nada disso tem valor para Deus. Deve ser uma manifestação espontânea. É doar livre e espontaneamente, de coração, oferecendo a si mesmo em primeiro lugar e reconhecendo que tudo vem de Deus e pertence a Ele. Dizimar, em quarto ponto, não concede poder da gente barganhar com Deus. Não é uma troca mágica. Não devemos dar com intenção de receber algo de volta. Deus promete que abençoará, mas não é por isso que nós contribuímos. Ofertamos aquilo que já pertence ao Senhor. Damos porque queremos agradar-lhe, porque é nossa alegria fazer a sua vontade com os recursos que Ele nos deu. Dar com vistas à recompensa é procurar vantagem para si. É querer ter já direito adquirido, o que é contrário de dar como Deus dá. Quinto ponto, dizimar não nos torna merecedores da graça divina. O dízimo não compra a salvação. O que queremos é que o reino de Deus cresça, que haja multiplicação de recursos para estender o evangelho e trazer glória para o Senhor. Essa deve ser a nossa motivação. Quanto mais formos generosos frente àqueles que de nós necessitam, mais a vida responde com generosidade às nossas necessidades. E o sexto e último ponto, dizimar é um ato de adoração. Ele é o Criador. Ele é dono de tudo e nos confiou o gerenciamento da terra e de todos os seus recursos. Os israelitas foram ensinados a adorar a Deus com dízimo, ou seja, 10% de tudo o que se produzia. Abraão já tinha esse costume, como nós lemos aqui em Gênesis, que perdurou no Novo Testamento, como Jesus cita em Mateus 23, que nós lemos aqui também. Paulo também afirma isso lá em Hebreus 7, versículo 2. Além dos dízimos, as ofertas também são mencionadas na palavra de Deus. Em Êxodo 36:3 tem algo muito interessante. O povo ofertou com tanta generosidade que Moisés proibiu o povo de trazer mais. Imagine, enquanto o dízimo aponta nossa fidelidade a Deus, as ofertas revelam nossa gratidão. Por isso, Paulo adverte a igreja em Corinto, dizendo: preparem a oferta que vocês prometeram como expressão de generosidade e não de avareza. Está em 1 Coríntios 9:5. E orientando a seguir lá no capítulo 16, versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Reflitam bem neste conforme a sua prosperidade. Pense a respeito disso.
Quem te fez próspero? É conforme a sua prosperidade, não é com aquilo que você não tem, ou com aquilo que Deus não te deu. Reflitam e pensem bem a respeito disso. Deus os abençoe ricamente, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 112. Começa assim: aleluia. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Vamos orar, e você se prepare para trazer a sua oferta. Se prepare para fazer o seu depósito. Logo agora irá aparecer os dados da nossa conta corrente. E faça disso um motivo de louvor e adoração na sua casa também. Cada congregação tem a sua conta. Essa conta que vai aparecer é da congregação aqui de Brasília, do Sudoeste. Vamos agradecer a Deus. A bênção nós já demos. Paizinho, em nome de Jesus, nós abençoamos, Deus amado, cada lar agora, Pai amado. Abençoamos aqueles que estão podendo, Pai, entregar suas ofertas, os seus dízimos, Deus. Abençoamos aqueles que também não estão podendo, Deus amado. Que a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia seja abundante sobre a vida de cada um, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te exaltamos, Deus. E declaramos que o Senhor é o Deus. O Senhor é o Senhor. E nós somos, Pai amado, ovelhas do Seu pastoreio. Pai, em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém.
Bom dia a todos, com paz e alegria, no poderoso nome de Jesus. Estamos felizes de estar de volta para falar ao coração do nosso povo, através da palavra de Deus. Quero começar chamando vocês para uma palavra de oração. Vamos curvar nossas cabeças, pensar em Deus e orar nesse momento. Querido Pai Celestial, te louvamos por esse dia, o primeiro dia da semana, o qual separamos para o culto do Teu nome, para a celebração do Teu nome, para a congregação do Teu povo. E nesses dias estamos congregando em nossas casas. E assim, Senhor, pedimos a Tua presença maravilhosa em cada família, em cada lugar, aonde esta apresentação está chegando nesse momento. Clamamos, ó Deus, que Tu venhas nos abençoar através da palavra e de todos os atos desta celebração, em nome de Jesus. Amém? Quero iniciar minha palavra fazendo a vocês algumas perguntas que creio que são do interesse de todos nós e de todo o povo de Deus. Como você tem se sentido nesses 2 meses sem a vida congregacional presencial? Como você tem sentido durante esses 2 meses em que nós não nos encontramos fisicamente para celebrar o nome de Jesus? Você tem sentido muita falta das celebrações presenciais? Eu espero que sim. Espero que todos estejam sentindo muita falta das celebrações presenciais. Como você tem apreciado as celebrações online que temos realizado todos os domingos, fazendo essa gravação chegar até o seu lar? E a última pergunta que quero fazer é esta: você já está fazendo planos, antecipações no seu espírito para o retorno das celebrações presenciais? Eu estou com muita saudade, sentindo muita falta e imaginando o momento de estarmos todos de volta para a celebração corporativa, aquela maior, quando toda a congregação se reúne. Então eu quero falar hoje com vocês sobre preparação para a volta à vida congregacional. Eu tenho alguns versículos bíblicos que quero ler inicialmente, sendo o primeiro em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E ainda temos em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, que diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Aqui, o apóstolo Paulo dá instruções para a igreja de Corinto
e juntando em casa, no primeiro dia da semana, as ofertas, as contribuições, para que não se fizesse coletas de última hora, quando ele anunciasse a necessidade dessas coletas. E ainda quero ler em Atos capítulo 20, versículo 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem, prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então, nós estamos vendo aqui que a igreja costumava, praticava se reunir no primeiro dia da semana para as suas celebrações. No livro de Salmos, nós temos uma coletânea que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, que são chamados de salmos de degraus, ou salmos de romagem. E eles têm esse título, porque o povo de Deus, quando ia para as grandes festas, para cultuar a Deus em Jerusalém, eles iam pelo caminho recitando, declamando e cantando estes salmos. Eles chamam salmos de degraus, porque a história registra que Jerusalém estava sobre uma colina, e para chegar lá no alto, era como se estivesse subindo os degraus. Também é chamado de salmos de romagem, porque eram os salmos que eles faziam como que numa peregrinação até a cidade onde iam celebrar o nome do Senhor. E aqui, nestes salmos, eu escolhi o 122, versículos 1 e 2, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Esta é uma expressão do anseio, do anelo daquele povo para ir para as suas celebrações. E eu quero fazer mais esta pergunta: seu coração está cheio de anelo para voltar às celebrações corporativas, assim como está o meu? Então, a vida congregacional é algo riquíssimo para o povo de Deus. E eu quero destacar aqui 5 pontos, 5 aspectos básicos, muito importantes, da vida cristã congregacional. E estes pontos são a própria vida congregacional em si mesma, que é o ajuntamento do povo de Deus, que isso é muito importante. O segundo ponto é o louvor e a adoração que nós levantamos, tributamos, entregamos a Deus. E o terceiro ponto são as orações que fazemos coletivamente, corporativamente, orando, apresentando as nossas necessidades diante de Deus,
apresentando os clamores, apresentando as pessoas necessitadas, os enfermos, e as orações também de agradecimento. E o quarto ponto que quero destacar é a oportunidade de nós praticarmos juntos a mordomia cristã. A mordomia do tempo, a mordomia da atenção, a mordomia das finanças, trazendo, como diz aqui em 1 Coríntios 16, 2, trazendo as contribuições para a casa do Senhor. E o quinto ponto da importância da vida congregacional é a comunhão através da ceia do Senhor. Essa mesa que está posta, que é um sacramento e uma ordenança. Enquanto ordenança, a ceia diz respeito àquilo que nós fazemos para Deus. E como sacramento é o que Deus faz para nós. Pela ordenança, nós nos esforçamos para ir até Deus. Mas pelo sacramento, Deus vem ao nosso encontro, como ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há grande chance de nós estarmos agradando a Deus na nossa celebração corporativa. Podemos fazer aqui na celebração corporativa, conforme já falamos, essas 5 manifestações de reconhecimento, de adoração, de serviço ao Senhor. Podemos, assim, dar muito melhor qualidade em nossa celebração, com pontualidade para o início e para o fim, com observação do tempo, um tempo separado para esse fim, porque isso agrada a Deus quando nós separamos algum tempo específico de qualidade para a adoração do Senhor. Assim, hoje, estou trazendo para vocês esse compartilhamento da importância da vida congregacional, nos preparando para estarmos de volta às nossas celebrações corporativas, que eu creio que em breve estaremos realizando. E quero repetir para vocês o versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, esse versículo nos dá algumas razões para a nossa vida congregacional. A vida congregacional assume uma importância muito grande. O ser humano, a sua própria natureza, pede para encontrar com as pessoas, porque quando Deus nos criou, Ele nos criou como ser gregário, ou seja, um ser que procura fazer contato, estar junto uns com os outros. Por isso que ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora
que lhe seja idônea. Foi a partir dali, daquele primeiro momento, que nós então passamos a congregar, a procurar uns aos outros. O que impulsiona as pessoas a estarem juntas são as necessidades sociais, emocionais, psicológicas, econômicas e espirituais. Nós nos congregamos, nós nos ajuntamos na presença de Deus, porque Deus estabeleceu uma maneira para nós adorarmos a Deus coletivamente. Então, povos de todos os lugares e culturas, de países livres, congregam desde o início da história para construir, manter e aperfeiçoar sua liberdade. Por toda a história tem ficado provado que não são as leis, nem os tratados e as convenções que mantêm unido o povo, mas o amor, a honra, que são os valores da liberdade. Então, quando nós nos congregamos, nós estamos honrando a Deus e reconhecendo diante dele o grande valor da liberdade. Como agora, por exemplo, estamos limitados por esses dias, já 2 meses, temos estado limitados, não podendo fazer ajuntamento, não podendo congregar, por uma questão de solidariedade com o sistema de saúde mundial, procurando a proteção própria e a proteção de uns dos outros. Então, de certa maneira, nós temos estado limitados. Isso é bom também para nós valorizarmos a liberdade. E dentro de poucos dias, a nossa liberdade será restituída para que nós possamos voltar à nossa vida congregacional normal. Paulo está dizendo aqui aos hebreus, eu creio que seja Paulo, não temos a certeza absoluta, ele está dizendo, não deixemos de congregar. Primeira coisa que a palavra está exortando, para não deixar de congregar, porque o absenteísmo da vida congregacional traz um esfriamento, arrefece a fé, diminui o costume e a fé esfria. E a segunda coisa que o apóstolo está dizendo, antes, ao invés de você parar de congregar, você deve exortar uns aos outros para continuarem congregando. Será porque os cristãos hebreus, alguns, estavam tendo o costume de não congregar? Eu anotei algumas possibilidades aqui. Talvez eles tivessem a impressão de que tudo o que a igreja queria era o dinheiro deles. Será que a sociedade tem essa visão da igreja hoje? Há pessoas que não gostam de congregar, são contra a vida congregacional, não têm interesse na vida cristã, porque estão pensando, estão julgando, estão maliciando que tudo que a igreja quer é o dinheiro. Mas a igreja, na verdade, a igreja solicita contribuições financeiras para ter meios de beneficiar a própria sociedade. A igreja evangélica, toda a congregação evangélica, deve ser considerada
na prática, na realidade, uma instituição de interesse público, porque a igreja pratica a prevenção contra alcoolismo, contra prostituição, contra drogas, contra assassinatos, e isto é de interesse nacional, isso é de interesse das nações. Uma outra possibilidade que eles estavam faltando da vida congregacional seria pensar que a liderança, os pastores, atuavam com autoritarismo. E eu vejo que, pelo menos aqui aonde nós temos a nossa convivência cristã, nossos pastores são dóceis, são amáveis, são carinhosos, são ternos, e nenhum deles atua com autoritarismo. Uma outra possibilidade que os hebreus estavam faltando da vida congregacional é a impressão, falsa ou verdadeira, de que há muito julgamento no meio da comunidade. Uma das coisas que nós temos que eliminar totalmente do meio da igreja do Senhor são os julgamentos, porque eles constituem impedimentos para a vida congregacional. Talvez outros não estivessem congregando porque tinham a ideia de que eu mesmo sou a minha igreja. Onde eu sou a igreja. Em parte isso é verdade, mas não é verdade plena. A verdade plena é que eu sou membro da igreja, mas há uma igreja maior, corporativa, à qual eu pertenço. Agora, eu quero deixar algumas razões, não mais razões para não congregar, mas razões para que você possa congregar, que possa lhe despertar o interesse, a paixão, o amor, o anelo pela sua vida congregacional. A primeira razão para congregar é a expressão de amor a Deus. Quando nós nos congregamos, a razão principal é a gente levantar a Deus uma confissão de amor, declarar a Ele o nosso amor, a nossa devoção, a nossa gratidão. Então, a primeira razão para nós congregarmos é apresentar juntos, em cânticos, em louvores, em declarações, em palavras de afirmações, que nós amamos a Deus. E se nós como seres humanos, temos um certo grau de amor a Deus, podemos imaginar o amor que Deus tem por nós. Como disse o apóstolo João, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Outra razão para nós nos congregarmos é que a vida congregacional é uma expressão de humildade e dependência. Quando eu me congrego, eu estou dizendo que eu quero me humilhar diante de Deus. Eu quero me humilhar diante da minha irmandade. Eu quero servir a minha irmandade. E eu quero ser dependente de Deus e da minha congregação. Eu não posso viver a vida cristã sozinho, isolado. E ainda tem mais algumas razões para nós nos congregarmos. É que isso fortalece a nossa fé e o nosso espírito.
Muitas vezes, a gente sai da celebração dizendo: oh, se eu não tivesse vindo a essa celebração, o quanto eu teria perdido. Aqueles que ficam em suas casas, na hora da celebração corporativa, aquela que nós fazemos juntos, em um salão, aqueles que permanecem em suas casas, estão se empobrecendo, porque deixam de ser edificados na fé, no seu espírito. E ainda, há eficácia e poder na Assembleia dos Santos. Há também poder e eficácia nessa pequena reunião que você está tendo agora aí na sua casa. É uma pequena congregação aí na sua casa. Há eficácia também, porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles para ordenar a minha bênção. Se entre 2 ou 3 há poder da presença do Senhor, não seria razoável nós pensarmos que isso também seria, e até em maior medida, numa multidão? Deus se agrada da congregação grande, corporativa, por isso ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, aquele que comparece diante de uma multidão, comparece diante do seu povo. A vida congregacional é um ato de obediência a Deus. Obediência a quê? Obediência à palavra que está em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar. Obediência. É um ato de obediência a Deus. E essa deve ser uma obediência feliz, uma obediência alegre, como diziam os antigos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés já estão parados lá na porta da celebração. Eu não vejo a hora de chegar e nós nos encontrarmos ali numa grande multidão para louvar a Deus. Na bandeira do país Haiti está escrito: l'union fait la force, que nós temos em português: a união faz a força. Isso é válido para a vida congregacional da igreja também. A união do povo de Deus faz a força. Na celebração, temos o Senhor afirmando que há eficácia na unidade e no ajuntamento das pessoas. Deus está presente no meio do seu povo. A Bíblia conta a história de um homem, um mestre, chamado Nicodemos, um dos principais mestres na sua nação. E a Bíblia diz que ele era um discípulo oculto, autônomo, isolado, até que um dia, no dia que Jesus Cristo estava morto, no dia que Jesus Cristo foi sepultado, Nicodemos tomou uma posição, e ele mesmo se prontificou junto com José de Arimateia. Os dois se associaram para fazer o embalsamento e o sepultamento de Jesus. E naquele dia, Nicodemos pediu a autoridade para retirar o corpo de Jesus da cruz.
era um discípulo autônomo, sozinho, isolado, em particular. Mas no dia que ele teve aquele encontro com Jesus na cruz, ele se declarou em público que ele serviria o Senhor. E a palavra de Deus diz também aqui em Hebreus 10, 25, que ao invés da gente deixar de congregar, nós devemos exortar uns aos outros para congregar. O que significa? O que significa exortar nesse sentido? Significa você chegar para o irmão que faltou, ligar para ele ou encontrar com ele e dizer: meu irmão, minha irmã, Deus nos deu um ambiente especial, onde podemos cultivar nossa vida cristã. É na Assembleia do Povo de Deus, nas reuniões, tanto na célula quanto na celebração. Ali, nós cultivamos a vida congregacional. Se você tiver alguma dificuldade para congregar no próximo domingo, me avise, que nós vamos te ajudar, seja com transporte, seja com o que for necessário. Nós precisamos congregar. Então, eu quero chegar ao final dessa meditação. Como você considera, para você mesmo, qual valor você atribui à vida congregacional? O que ela é para você? Se ela for uma oportunidade, não perca. Oportunidade é para não se perder. Se for uma beleza, admire-a. Se for um estado de gozo, aproveite-o. Se for um sonho, realize-o. Se for um desafio, vença-o. Se for um dever, como de fato é, cumpra-o com alegria. Se for um prazer, deleite-se nele. Se for uma promessa, deixe-a se cumprir. E é uma promessa. O Senhor diz isso: eis que estou no meio de vós. Se for penosa, se você tiver que fazer algum sacrifício, deixe-a se cumprir. Ou melhor, se for penosa, olhe-a por outro ângulo. Se for uma canção, cante-a. Se for uma labuta, realize-a com alegria. E se a vida congregacional for para você uma aventura, como de fato é e deve ser, arrisque-se por ela. E se for preciosa, como é preciosa, valorize-a. E se for a razão da sua vida, porque há pessoas que vivem para servir a Deus. Se for a razão da sua vida, viva por meio dela. Jesus está no meio da sua congregação. Tudo o que a vida congregacional representa para nós está intimamente ligado ao evento mais glorioso da história, que ainda não aconteceu. Toda a nossa vida congregacional está ligada a um fato histórico
que nós almejamos, que nós esperamos, que nós oramos por Ele. O que seria? A volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como disse Hebreus 10, 25. Antes façamos admoestações uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na celebração, podemos nos aproximar do Senhor, presente conosco. Na celebração, podemos examinar nossa fé e nossa comunhão. Na celebração, podemos realizar nossos relacionamentos uns com os outros. Podemos comer o verdadeiro pão e beber a verdadeira bebida. Podemos lembrar juntos da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos orar e dizer com fé e esperança: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que bom que Deus está no meio da sua congregação, aí em sua casa, exatamente agora. E nós estamos nos preparando para as nossas celebrações corporativas dentro de mais poucos dias, com a graça de Deus. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Chegamos no momento de participarmos da ceia do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Aqui nós temos as orientações que são sempre repassadas, instrução do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Participar da ceia é um dos ápices da nossa vida cristã. Participar da ceia é uma ordenança que Jesus deixou para nós. Quando a gente observa aquela expressão, fazer isso, percebemos que se trata de uma ordem de Jesus. É um imperativo. E fica ainda mais evidente ser uma ordenança para a igreja. Quando Jesus repete a expressão, todas as vezes que, mostrando que esse ato deveria ser parte da nossa prática cristã. Também, a ceia ela é um memorial. Jesus deixa claro ao dizer, fazer isso em memória de mim. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando a celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. A ceia também é um ritual de aliança.
Os orientais davam muito valor às alianças e as respeitavam. Quando Jesus institui exatamente o pão e o vinho como os elementos da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Para os judeus, o pão e vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança que alguém poderia se submeter. Ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas e tudo que era de um passava a ser de outro, e vice-versa. Por isso, Jesus declarou na ceia que o cálice era aliança no seu sangue, estabelecendo com isso na ceia um ritual de aliança. No Velho Testamento, vemos Abraão indo ao encontro de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e levando pão e vinho. O que era isso? Um ritual de aliança. Quando ceamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo e que nossas vidas estão misturadas, fundidas uma na outra. O apóstolo Paulo diz isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, ele diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Jesus deixou bem claro aos que o seguiam que não bastava apenas simpatizar-se com Ele, ou segui-lo pelos milagres que operava, mas que era necessário aliança. Aliança no mais elevado e sagrado nível que os judeus conheciam, aliança de sangue. Muitos não compreendem isso por não conhecer os costumes da época, mas era a esse tipo de aliança que Jesus se referia ao proferir essas palavras: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Conforme João, capítulo 6, 53 a 56. É óbvio que Jesus não falava sobre comer a carne literalmente, mas sim sobre aliança, sobre a mistura de vida. Isso fica claro quando o mestre conclui dizendo que tal pessoa permaneceria nele e ele nesta pessoa. Esse texto também não fala diretamente da ceia, mas sim da nossa aliança com Cristo, embora deixe claro qual é a figura da ceia: um ritual de aliança na qual testemunhamos comunhão entre nós e o Senhor Jesus Cristo. A ceia é um tempo de comunhão. As ênfases na expressão corpo que encontramos no ensino bíblico da ceia reflete essa visão de unidade e comunhão. A mesa é um lugar de comunhão em praticamente quase todas as culturas e épocas. E a mesa do Senhor não deixa de ter também essa característica. A ceia é um ato de consequências espirituais. Quando a gente pensa em consequências, a gente pensa só em coisa ruim, mas de resultados espirituais. Na epístola de Paulo aos Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor tem consequências espirituais. Ela será sempre um momento de bênção ou de maldição para os que dela participem. Bênção. Ele diz lá no capítulo 10, versículo 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nós estamos fazendo isso para a bênção da nossa vida. Fazemos isso em memória, em muito respeito, em obediência. E como nós fazemos isso corporativamente, nós estamos prezando a comunhão entre uns e outros. Nesses dias, não estamos podendo fazer a ceia coletivamente, como é o nosso costume. Mas nós também podemos fazer a ceia na nossa casa, com o nosso cônjuge,
com nossos filhos, netos, com aqueles que estão ali próximos. É o momento da gente ministrar a palavra de Deus e dizer a eles tanto que é importante. Qual o significado disso? Um momento ímpar que Deus tem nos concedido é esse. Aproveitamos as oportunidades em todas as situações. E agora, meu querido, eu não sei como você se encontra nesses dias. Talvez você esteja se sentindo sozinho. A pressão do isolamento traz sobre a gente muitos pensamentos. Mas o maior pensamento que deve ocupar o nosso coração é a nossa aliança com Cristo. Mesmo que nós não estejamos junto com outras pessoas, Jesus está conosco. Mesmo que nós não possamos estar reunidos, mas espiritualmente nós somos um só corpo. E ao participarmos da ceia, nós declaramos isso, que somos um só em Cristo Jesus. Somos membros do mesmo corpo, cuja cabeça é o Senhor. Eu quero que você curve a sua cabeça. Vamos abençoar esse cálice. Daí mesmo, abençoe seu cálice. Declare, Paizinho, em nome de Jesus. Aqui, Pai amado, temos um cálice, Pai amado, com o suco da videira, Deus. Declarando, Pai amado, que o Senhor é o nosso Deus. Que o recebemos, Deus amado, em nossas vidas, Pai amado. Que recebemos o Senhor, Deus amado. Que recebemos, Pai, o seu perdão, Deus amado. E esse cálice que simboliza o seu sangue, Pai amado, é o cálice da nova aliança, Pai, que nós reafirmamos com o Senhor. E nós o abençoamos, Pai. De igual maneira, Pai, abençoamos esse pão, Deus, que verdadeiramente é alimento, Deus, que traz sobre nós força para essa caminhada, Deus amado. Ânimo, Pai. Nós precisamos disso, Pai, nos alimentarmos, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse cálice e esse pão, Pai. E declaramos, Pai amado, que a nossa vida é do Senhor. Paizinho, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de participarmos da ceia, Deus. De participarmos, Pai amado, desse momento tão especial, Pai amado. Declarando, Pai amado, que nós somos do Senhor. Que a nossa casa é do Senhor. Que a nossa vida é do Senhor. E que o Senhor comanda tudo em nosso ser. Podemos participar do cálice, aliás, do pão. Podemos também participar do cálice, recebendo o perdão, reafirmando a nossa aliança com o Senhor. Agradeça esse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo perdão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada hoje, Pai amado. Como tem feito falta para nós, Pai, estarmos juntos uns com os outros, Pai. Como nós precisamos valorizar, Pai amado, a comunhão. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado por essa ministração, Pai amado, dos dízimos, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tua graça e tua misericórdia. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Daí, ainda, amados, eu quero orar por aqueles que estão enfermos. Aqueles que estão em situação de dificuldades. Aqueles que têm clamado por um milagre do Senhor. Por aqueles que estão depressivos. Aqueles que estão sofrendo por ansiedade, por excesso de amanhã. Eu quero orar, Senhor,
todos aqueles que têm clamado, Pai, clamado, Senhor, por um milagre do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita, Pai amado. Visita essas pessoas que estão enfermas, Deus amado. Visita aquelas pessoas que perderam familiares com essa enfermidade, Pai amado, e com outras. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, traga um consolo para o teu povo, Senhor. Aqueles que estão aflitos, Deus amado, com seus empregos, com seus negócios, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, traga segurança, Senhor, traga confiança, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Ah, Paizinho, há tantas situações que fogem ao nosso controle, Deus amado, que nós pensávamos que tinham controle, Pai amado. E agora a gente vê, Pai amado, que nós não somos nada, Deus. Mas o Senhor é tudo. O Senhor é o nosso tudo. E no Senhor nós depositamos a nossa esperança. No Senhor nós depositamos, Pai amado, a nossa fé. No Senhor nós depositamos, Pai, toda a nossa confiança, Deus. E do Senhor nós aguardamos, Pai. Do Senhor nós esperamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai amado. Declaramos sobre essas pessoas, Deus, a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Momento de tranquilidade. Aqueles que estão com as cabeças, Pai amado, preocupados, com as cabeças quentes, Pai amado, de tanta preocupação, Deus. Eu declaro um refrigério do Senhor, Pai amado, na vida de cada um. Que a tua bênção, Pai, alcance cada lar. Que a tua bênção alcance cada vida, Pai amado. Em nome de Jesus, guarda-nos, Pai amado. Guarda o nosso lar, guarda a nossa casa. Eu os abençoo em nome de Jesus. Até breve.